Investidores, Bitcoin sendo cotado a 67.600 dólares, uma desvalorização de 0,35% nesse momento. Olha só como o Bitcoin foi volátil ontem, caras. Ele chegou a ter uma máxima em 69.400, uma mínima em 66.600, mas acabou fechando com praticamente sem variação, olha só. Uma variação de menos 0,04%. Ontem, no último dia, né, da conferência que rolou lá em Nashville, a gente teve o pronunciamento do Donald Trump, que era esperado por muitos, e a gente vai repercutir isso no canal. Esse vai ser um vídeo onde a gente vai repercutir bastante esse tema político, que está muito quente quando a gente fala de Bitcoin e criptoativos, né? Vamos só rapidamente dar uma olhada aqui nesse movimento de preço. O Bitcoin está muito forte acima dos 60 mil dólares, né, investidores? Se sustentando bem aqui. Bitcoin não arreda o pé aqui da região dos 60 mil dólares, mas também não está assim com aquele apetite todo para escalar, né? Ele está enfrentando bastante dificuldade aqui nessa região dos 68 mil dólares, 68.500. Vamos usar esse indicador de perfil de volume para ver como é que está o cenário aqui. Nós temos um pico de volume exatamente 66.900, um pouquinho abaixo aqui de onde o preço encontra-se nesse momento, então seria interessante o Bitcoin se manter acima desse nível aqui, né? Isso aqui muda o tempo todo, tá, cara? Se a gente olhar isso aqui no final do dia, às vezes esse número já mudou, mas é a faixa de preço aqui, a região que é importante o Bitcoin se manter acima, e a gente vê que realmente a gente tem aqui um potencial, é uma região de volume grande, então é um potencial suporte para o preço do BTC não vir muito abaixo dos 65 mil dólares, mas também está se comportando como uma resistência porque o Bitcoin ainda não chegou a romper de fato essa região desse volumão aqui, né? Então, Bitcoin foi enfrentando aí uma certa dificuldade na leitura de movimento de preço. Isso no time frame diário, quando a gente olha no time frame semanal, o fechamento parece bem legal, né? Um candle que revela aqui uma rejeição desses níveis de preço abaixo dos 67 mil dólares, ainda que o BTC fez a mínima na semana lá em 63.400, ou seja, Bitcoin demonstrando força aqui no time frame semanal. No MACD, a segunda barrinha vai se confirmando, né? A segunda barrinha aqui mostrando perda de força vendedora. Uma nova barrinha vai se abrir aqui às 9 da noite. Pelo visto, ela deve abrir, então, dando sequência nesse momento de arrefecimento aqui, né? Dessa pressão de venda, assim como nessas fases aqui, assim como aqui também. Aqui é um bom exemplo que a gente está em bull market já, né? Aqui a gente ainda estava em bear market, né? Então, um sinal interessante aí que vem sendo dado por esse importante indicador da análise técnica. E no preço, na minha leitura, pelo menos o Bitcoin vai bem, o Bitcoin tá forte, tal qual um touro. E aí, a gente está vivendo uma fase do mercado em que tá rolando muita repercussão política, né, caras? Eu tenho certeza que vocês nunca viram os canais que cobrem o mercado de criptoativos falando tanto de políticos e de coisas assim. A gente sempre falou, mas não tanto quanto, né? A gente tem falado nessa fase do ciclo. E isso está acontecendo muito em função dessa disputa política americana, que é o que nós vamos repercutir nesse vídeo. Vou mostrar para vocês aqui até os highlights daquilo que o Donald Trump falou na conferência de ontem, mas é legal contextualizar. Tem muita gente chegando para o mercado todo dia, é legal contextualizar para todos, para que todos entendam, né, o que está rolando. E normalmente não se fala tanto assim de política, mas a gente está falando porque, basicamente, investidores, o governo americano, olha só, o governo americano atualmente é gerido pelo Partido Democrata, né, que tem lá o Joe Biden e agora vai ter a Kamala Harris como candidato. Provavelmente não confirmou ainda, mas provavelmente o cenário é esse. E nos últimos 4 anos esse foi um governo muito nocivo, né, um governo que tentou o tempo todo agredir o Bitcoin, a indústria de blockchains, as empresas, né, que exercem atividades dentro desse setor, expulsando empresas, a SEC, o órgão regulador do mercado financeiro americano, perseguindo Ethereum, Ripple, Uniswap, mais recentemente, uma série de fundações que desenvolvem soluções para essa indústria. E essa tem sido uma postura ruim para o mercado, não favorece, né, caras, o mercado, ainda que o mercado não dependa exatamente do governo para o seu próprio desenvolvimento, mas quanto mais a abertura, né, uma nação der para a indústria se desenvolver lá dentro, ainda mais a gente falando dos Estados Unidos, que é a maior potência ainda, né, economicamente falando, quanto mais abertura melhor. E aí, caras, o que aconteceu? Mais recentemente, o Partido Republicano, que é o oponente, né, dos democratas,
Eles têm um sistema basicamente bipartidário lá, né? Não é igual aqui no Brasil que tem 1 milhão de partidos, eles têm basicamente os dois, são os democratas e os republicanos. Os republicanos têm como o grande nome forte lá o Donald Trump, né? E os republicanos, eles entenderam uma coisa muito importante que os democratas não entenderam, que basicamente, na minha leitura, existe ainda um espaço de tempo onde a indústria de blockchains e criptografia e as suas soluções, os seus ativos e tudo mais, podem coexistir com o poder estatal, né? E eu digo isso porque, na essência, as blockchains e todo esse mercado de criptografia promovem a descentralização, ou seja, é a destituição do poder central, distribuindo esse poder para todos, né? E a gente sabe que governo não gosta disso, né, caras? O governo não quer ser o Ranger vermelho, ele quer ser o Megazord, entendeu? Então, de certo modo, as propostas da indústria de blockchains e criptografia se chocam com os interesses do governo. Porém, ainda há muito tempo que dá para as duas coisas conviverem ali lado a lado, entendeu? Os democratas não entenderam isso. Os republicanos entenderam, e recentemente, há pouco tempo, aí a gente começou a falar muito de política no canal. Começamos a falar muito mais de política nos canais. O Donald Trump virou o maior bitcoiner da Terra, o maior apoiador, e ele anda falando coisas lindas. E nessa semana a gente teve a conferência de Nashville, e aí ele fez um discurso de 50 minutos que a gente vai começar a repercutir, então, a partir de agora, que já foi contextualizado o porquê que a gente anda falando tanto de política. Isso não vai ser sempre assim, tá? Eu também gosto quando outras pautas agitam o mercado. É chato ficar só falando de política, mas não tem como, cara. Esse é o assunto do momento quando a gente fala de Bitcoin. Então a gente teve lá a Bitcoin Conference, aconteceu no estado do Tennessee, na cidade de Nashville, e antes da gente passar aqui para ver o que o Trump falou, que, nossa, tudo que ele disse é a sinfonia de Beethoven para os nossos ouvidos, né? Mas é muito importante a gente... até eu aqui, como tenho o canal, represento o canal diante de vocês, sou o host do canal, é importante eu colocar para vocês que o que a gente vai ver aqui não é uma declaração de apoio da minha parte ao Donald Trump, e nem Kamala Harris. Vocês já entenderam a minha postura política, que eu sou sempre neutro, e vou sempre ser oposição a qualquer governo que esteja no poder, seja um governo de direita ou de esquerda, seja, sei lá, Joe Biden, Trump, Lula, Bolsonaro. Eu vou estar sempre do lado que está cobrando, entendeu? Porque eu acho que nós somos as pessoas que financiam o Estado, e no meu entendimento, é o Estado que tem que se curvar ao povo, e não o povo ao Estado. Então, eu não sou fã de político, eu não sou baba-ovo de político nenhum, nem de partido nenhum. Vocês não vão ver foto minha enrolado em bandeira na Avenida Paulista, muito menos com um bonezinho vermelho, com aquele símbolozinho do Brasil verde na cabeça. Tá? Então, fica aqui, assim, claro que eu não faço nenhum tipo de... Não declaro apoio a ninguém, a gente só vai repercutir o que está rolando e entender, olha só, o que é bom ou o que não é bom para o ambiente de investimento nos ativos dessa indústria, tá? De um ponto de vista neutro. E aí eu quero até, assim, relembrar o que o Edward Snowden disse na conferência, na conferência que aconteceu lá. Vote, mas não faça parte de um culto, tá? Votar em um político não é uma coisa que tem que ser digna de crítica, mas fazer parte de qualquer tipo de culto à figura política, isso aí pra mim eu acho que já é demais, mas também não vou julgar quem o faz. Então vamos entrar aqui na pauta agora, caras, e uma hora antes do Donald Trump falar na conferência, a Financial Times noticiou essa matéria falando que a campanha da Kamala Harris está visando dar um reset, né? Aqui no Brasil a galera fala muito reset, mas é tipo assim, voltar do zero, né, a relação com as indústrias, com as empresas da indústria de criptoativos, né? Então, enfim, a gente sabe que a mídia também gosta de movimentar o tabuleiro, as pecinhas do tabuleiro, e aí
Enfim, ainda não há indicativos disso, tá? É importante deixar claro que nós não vimos nenhum tipo de pronunciamento ou nenhum tipo de promessa da Kamala por parte da Kamala Harris, até porque também ela não é a candidata ainda, vamos ver na hora que ela virar candidata, mas vamos ver se ela vai flexibilizar um pouco mais as políticas para que Bitcoin e criptoativos possam, e as empresas, né, que desenvolvem aí as tecnologias possam tenham um ambiente mais favorável lá dentro dos Estados Unidos, o que é bom para você que possui tokens de blockchains e de projetos e protocolos e que tem satoshis ou bitcoins. Tá? E aí, então, uma hora depois daquela publicação ali da Financial Times, o Trump foi lá pro palco, fez um pronunciamento de 50 minutos. Eu assisti ao vivo, foi a primeira vez na minha vida que eu parei para assistir um político falar assim. Foi a primeira vez que eu me planejei para assistir um político falar, né, em um discurso. Para realmente entender o que seria passado, e aqui está uma recapitulação, né, daquilo que o Donald Trump trouxe para a plateia, e houveram momentos muito legais, assim, esse cara aqui, ele tem uma lábia que é incrível, assim, a habilidade dele realmente de falar e cativar a galera ali, sabe, assim, parece o chorão do Charlie Brown animando o público, tipo, é realmente incrível. O cara discursa muito bem, não sei se ele tinha uma cola ali para ir lembrando ele dos assuntos, mas parecia que não, e ele simplesmente falou tudo o que todo mundo queria ouvir. Né? E aí a gente vai colocar aqui para vocês, olha só. Bom, ele disse que no primeiro dia vai demitir o Gary Gensler e nomear um novo presidente da SEC. Foi até engraçado que na hora que ele disse isso, a galera vibrou. Olha só. No dia 1 eu vou demitir o Gary Gensler. A galera aplaudiu de pé, investidores, na hora que ele disse isso. O Gary Gensler é persona non grata para todo mundo que investe na indústria de criptomoedas. Ficou muito claro isso ontem. Parece que até surpreendeu o Trump. Mas enfim, ele disse, né, que vai criar um estoque nacional estratégico de Bitcoin do governo dos Estados Unidos se ele for eleito, porém, ele fez uma promessa, tipo, meio que leve, tá, caras? Eu achava que ele poderia chegar e falar que ia criar uma reserva estratégica de Bitcoins comprando Bitcoin. Não é o que interessa pra gente? Vai comprar Bitcoin ou não vai comprar Bitcoin? Isso, ele não chegou a falar nada sobre isso. Porém, eu achei que dá para interpretar mais ou menos como uma tabela, assim. Meio que ele deixou a bola quicando, talvez, e quem empurrou a bola pro gol foi a Cynthia Lummis, né? A Cynthia Lummis fez a proposta de uma reserva estratégica para o Bitcoin através de uma lei. Ela até, ela orgulhosamente ficou mostrando aquele pedaço de papel que é onde está descrita a lei que ela está propondo, para que, sim, os Estados Unidos passem a comprar bitcoins ao longo do tempo. Ela citou mais ou menos 1 milhão de bitcoins, 1 milhão de unidades de bitcoins sendo comprados aí ao longo de 5 anos, né? E isso sim caracterizaria um comportamento de uma nação que enxerga o Bitcoin como uma reserva de valor. Quem está comprando, está aumentando o seu estoque. E isso o Donald Trump não falou, né? Então, eu achei que esse lance dele de prometer uma política de reserva estratégica foi meio xoxa, né? E vocês podem ver que não mexeu muito nem com o mercado, não mexeu com o preço, né? Mas como falei para vocês, dá para, quem sabe, pensar que pode ser uma tabelinha ali, né? Aí a Cynthia Lummis pode, de repente, lá na frente, entrar com essa lei e o Donald Trump apoiar a lei, não sei. Né? Então vamos ver como que isso pode se desdobrar aí. E o governo dos Estados... Tudo isso aqui são os highlights do que ele falou, tá? O governo dos Estados Unidos manterá 100% dos bitcoins que possui. Ele até chegou a falar que Bitcoin não se vende, falando pra galera vibrar, né? Porque, tipo assim, é isso que a galera quer ouvir mesmo. E ele disse que aqueles 200 mil bitcoins que o Departamento de Justiça detém não serão vendidos, né? E eles serão utilizados como base para essa reserva estratégica futura, né? Declarou várias vezes que o Bitcoin vai para a Lua. Como falei aqui, ele disse várias vezes que não vai vender Bitcoin, falou que não venda os seus Bitcoins. Disse que o Bitcoin provavelmente um dia ultrapassará o valor de mercado do ouro. Reafirmou o compromisso de comutar a pena do Ross Ulbricht. Isso aqui é um assunto polêmico, caras, que eu, sendo bem honesto, eu não entendi essa situação suficiente para eu emitir uma opinião, sendo bem humilde, para não ficar falando besteira na internet. Sou realmente cuidadoso nesse sentido, mas enfim, esse cara, esse Ross,
ele desenvolveu um software de meio de pagamento com Bitcoin que roda na Darknet. Então ele foi preso, faz acho que mocota já, uns 10 anos que ele tá preso, uma história que repercutiu muito no passado. E isso que eu vou falar pra vocês é coisa que tem gente que fala, tá? Não exatamente eu, que eu falei, eu não tenho opinião porque eu não entendi a fundo a história, mas é por aí, tô resumindo aqui bem até. E aí tem gente que fala que ele não deveria ser preso, que ele criou um software e as pessoas que utilizavam o software que cometiam os crimes e não ele, que ele basicamente apenas criou um meio de pagamento com Bitcoin. O ponto é que ele criou na Darknet, né? O que iam fazer na Darknet? Que só, não sei se só, nunca usei Darknet, nem sei, não tenho nem experiência pra falar disso também, mas pra mim, que sou um leigo no assunto, parece uma coisa estranha, né? Enfim, e aí rola todo esse imbróglio aí, investidores. Tem gente que fala que esse cara tem que ser solto, tem gente que fala que não, e aí, bom, o Donald Trump disse que vai libertar ele. Vai conceder o perdão presidencial lá, sei lá, uma coisa assim. Bom, ele disse também que nunca haverá uma CBDC enquanto ele for presidente dos Estados Unidos, o que é bom, né, investidores? O Bitcoin e criptomoedas dispararão como nunca antes, se ele for eleito presidente. Mas aqui, Donald Trump, deixa eu só te dar um recado. Isso aqui vai acontecer, meu brother, com ou sem você, tá bom? Não é só se você for eleito, não. Essa escalada de preços aí já tá guardada, né? Ele disse, isso aqui foi interessante, disse que o Bitcoin não está ameaçando o dólar. O atual governo dos Estados Unidos é que está ameaçando o dólar. Né? Ele disse que os Estados Unidos serão a capital criptográfica do planeta e a superpotência de Bitcoin no mundo. Né? Ele disse também, uma coisa que não colocaram aqui, que poderiam ter colocado, que foi bem importante, que ele disse que vai baratear o custo de energia nos Estados Unidos a ponto deles terem a energia mais barata do planeta. E isso é bom para mineradores, né? Vai baratear o processo de mineração também, enfim, e vai fortalecer, vai ter mais gente minerando, vai elevar o hash rate do Bitcoin, vai elevar os níveis de segurança da rede, entendeu? Poderia estar aqui também, mas isso foi eu que lembrei aqui. Ele diz que o Bitcoin significa liberdade, soberania e independência da coerção e do controle governamental. Enfim, ouvir isso de um político é um tanto quanto, eu não sei, até meio confuso, né, caras? E ele disse que promete à comunidade de Bitcoin que no dia em que ele tomar posse, a cruzada anti-criptomoeda de Joe Biden e Kamala Harris terminará. Né? Então, muitas promessas feitas, promessas de campanha, né, investidores? Foi uma sacada importante, eu acho, para o Partido Democrata perceber que é possível que criptomoedas e governos coexistam ainda por muito tempo, e agora o Donald Trump tá aí tentando angariar votos da comunidade cripto. Eu falo para vocês, caras, que os americanos que assistiram esse discurso dele lá, que estavam lá, eu acho que a grande maioria vai votar sim no Donald Trump, entendeu? Ou seja, realmente isso faz voto. E os democratas comeram bola. Agora vão tentar correr atrás, né? Mas já estão no prejuízo. É muito mais fácil você tentar largar na frente, construir uma vantagem, que você largar atrás e tentar tirar o prejuízo. E é inevitável, o Partido Democrata vai apoiar também Bitcoin e cripto, você não tem dúvida disso. Se não for agora, vai ser mais tarde. Se for mais tarde, só aumenta o tamanho da burrice deles, né? E é isso. Vamos ver como que isso deve se refletir aí. Acabou que não rolou pump nem dump, o preço nem se mexeu praticamente, né? Com tudo isso aí que aconteceu. E o Bitcoin segue, então, aqui, falando de preço, né, segue dentro daquele padrão de acumulação. E acredito que ele possa ficar assim por algumas semanas aí, até que a gente tenha realmente aquela pressão entre oferta e demanda, empurrando o preço para cima e levando o Bitcoin lá para os patamares que a gente segue monitorando sempre aqui no canal, né, Investidores Bitcoin a 150, 200 mil dólares. Eu acredito que será uma realidade aí que a gente vai viver em um horizonte de tempo, acho que 2025 a gente vai viver isso aí, talvez até com possibilidades já dessa cruzada aqui começar ainda esse ano. Tem que ser muito paciente para fazer dinheiro nessa indústria. Isso aqui não é indústria para você fazer dinheiro rápido e fácil. Quem chega querendo ganhar dinheiro rápido e fácil perde dinheiro e vira case de insucesso, sai reclamando de cripto. Então, é mais ou menos isso. Nos manteremos sempre bem informados aí sobre os desenvolvimentos do mercado. A gente não fala tanto de política assim. Deixo claro aqui que não quero ofender ninguém com o meu posicionamento. Eu acho que no dia que a gente não conseguir falar sobre um assunto, significa basicamente que a gente está só andando para trás, e é muito necessário que haja diálogo respeitoso também quando a pauta é política.
Eu vou deixar o convite para você que chegou aqui no canal pela primeira vez se inscrever, juntar-se aos quase 24 mil investidores. Se inscreve aí pra gente bater esses 24 mil rapidinho, né? Aí vocês seguem junto com a gente nessa jornada de investimento no mercado cripto, fazendo sempre as leituras aí do que acontece no mercado, estando bem informados e apoiados sempre por dados. A gente analisa muitos dados sobre o mercado aqui pra gente tomar decisões, enfim, mais assertivas possível. E seguiremos em frente, então. Se gostou do vídeo, deixa o like. Um abração e um bom domingo a todos. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.